Gravação iniciada. Ok, então, mais uma vez, meu bom dia. Vamos retomar a reunião da parte da manhã do dia 14 de janeiro de 2021, quinta-feira, a reunião da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF, e vamos agora, vou passar já de imediato. A palavra é uma pauta que estava programada inicialmente para a tarde, mas como não temos sustentação oral prevista e existem dispositivos regimentais que assim o permitem, a gente vai adiantar, né, como concluímos a pauta da manhã de hoje. Vamos começar com a pauta que está prevista para a tarde de hoje, ainda com o tema contribuições previdenciárias, a relatoria dos próximos processos. Na verdade é uma empresa só, né? E a relatoria é da doutora Sara, itens 111 e seguintes, 111 a 116. Aí eu vou passar já a palavra para a Sara para ela dizer para a gente com qual que ela começa. Então vamos lá, boa sorte, Sara. Obrigada, bom dia para todos. Vamos começar na ordem da pauta mesmo. São 6 processos da mesma empresa, Centro Educacional Charles Darwin, todos 4 deles de obrigação principal e 2 de obrigações acessórias. O tema aqui é discussão basicamente de rubricas que integram ou não o salário de contribuição, né? O conceito de remuneração. Então, começando aí com o item 112, o contribuinte ele trouxe várias alegações, o processo é um pouco extenso, mas eu destaquei em amarelo os trechos assim, que eu acho importante que sejam lidos. Começando então com o item 111, trata-se de recurso interposto contra a decisão de primeira instância que manteve a autuação por descumprimento de obrigação principal de contribuições previdenciárias relativa à concessão pela empresa de abonos de natureza salarial aos seus empregados, cujos valores corresponderam a percentuais da remuneração dos mesmos e que foram considerados pela empresa como tendo caráter indenizatório, uma vez que previsto em coleção coletiva de trabalho. O relatório fiscal que descreve as inconsistências está nas folhas tais aí, e neles estão relatadas as seguintes constatações apuradas aí pela fiscalização. Em razão de cláusulas constantes na convenção coletiva, a empresa concedeu abono de natureza salarial aos seus empregados, cujos valores corresponderam a percentuais da remuneração. As citadas convenções extrapolaram a sua esfera de atuação ao pretenderem legislar sobre as contribuições, estipulando que os signatários reconhecem que o abono tem caráter de indenização, não sendo cabível sua incorporação ao salário de remuneração para efeito algum. Os abonos concedidos sobre os quais não incidem contribuições são aqueles por ditame de lei federal, explicitamente excluído por ditame de lei federal, explicitamente excluído da remuneração previdenciária. De forma contrária, poderiam as partes conceder parcelas denominadas de abono e acordar seu caráter indenizatório no intuito de excluí-las da base de cálculo previdenciária. Isso é o que está descrito aí no relatório, né? Então, o lançamento está na FLD número tal e foram apuradas aí contribuições da parte da empresa patronal, ao GILRAT, né, financiamento dos benefícios concedidos do grau de incidência de capacidade laborativa, destinadas a outras entidades e fundos terceiros, e também a parte dos segurados empregados. A contribuinte apresentou a impugnação e ela alega que o artigo 28, parágrafo 9º, a linha 7, conforme esse artigo, o abono não integra o salário de contribuição quando for eventual e estiver expressamente destinado a salário do empregado, desvinculado do salário do empregado. Argumenta ainda que o decreto acrescentou, para fins de não caracterizar o abono, a expressão por força de lei. Caberia ao fisco demonstrar que o abono concedido por força de convenção coletiva está vinculado ao salário, o que não o teria feito. A impugnação deve ser realizada sobre a ótica da indivisibilidade da prova. Alega nesse sentido aí que o fisco usou a convenção para estabelecer a base de cálculo da contribuição, mas não considerou os demais termos da convenção, porque nessa estaria consignado que os signatários do abono reconhecem sua natureza indenizatória. Pede seja aplicado o inciso 1 do artigo 173 e reconhecida a decadência das contribuições devidas nos anos de 2000 e de 2001.
A DRJ julgou procedente em parte para reconhecer a decadência no período de setembro de 2000 a dezembro de 2001 e rejeitar os demais argumentos, por entender que os abonos salariais, outros ganhos eventuais não integram o salário. É imperativo que tal exclusão tenha previsão legal, não bastando estar em acordo coletivo de trabalho. Embora a expressão por força de lei esteja constando apenas no regulamento, esta apenas interpretativa não está inovando nem criando obrigação nova, não devendo, portanto, ser considerado que houve qualquer acréscimo para não caracterização do abono como crer impugnante. A própria empresa reconhece a natureza salarial da verba ao fazer constar em atas de reunião, como as anexadas às folhas tais, que a partir do mês de novembro de 2001 o abono será incorporado ao salário. E também quanto ao ônus da prova, que é dever, assim como é dever do auditor comprovar com resultado do fato gerador, o sujeito passivo incumbe comprovar os fatos modificativos, restritivos e impeditivos do direito da fazenda. Então, a contribuinte apresentou o recurso, no qual ela ela alega em síntese a necessidade de observância do princípio da divisibilidade, as mesmas questões já apresentadas, só que reforçadas, né? Ela entendeu que a DRJ negou seu recurso com base em 2 atas de reunião e que essa tentativa de provar que todos os abonos concedidos por meio das convenções coletivas de trabalho não obedecem ao artigo 28 com base unicamente nas referidas atas vai de encontro à realidade dos fatos, pois tais atas dizem respeito apenas aos professores de 5ª e 8ª séries, cujos valores foram incorporados ao salário no mês de novembro de 2001, de forma que não fazem prova em relação aos abonos concedidos aos demais empregados e professores. Dessa forma, em razão do princípio da indivisibilidade da prova, o fisco somente pode utilizar tais documentos em relação aos empregados ali referidos, que são os professores de 5ª e 8ª série, para os quais já houve efetivo recolhimento das contribuições, pois a partir de novembro de 2001, os abonos foram incorporados aos seus salários. Insiste na aplicação do princípio da indivisibilidade da prova de novo, né? Mas dessa vez alegando que, o acréscimo aí no decreto da expressão por força de lei, que não estaria na Lei 8.212, repetindo que a auditoria se apegou apenas nas convenções para estabelecer a base de cálculo da contribuição, deveria também considerar que nas mesmas constam que os signatários do abono reconhecem, isso aqui é a mesma alegação lá na impugnação, né, que eles reconhecem a natureza indenizatória. Questão do ônus da prova, e que a manutenção da exigência com base em outros elementos se traduz em violação ao direito de ampla defesa. Bom, esse é o relatório e eu vou passar para o voto. Então, conforme já relatei, o lançamento foi efetuado pela constatação de que os segurados receberam remunerações sob denominação de abono, pagas de acordo com convenções coletivas de trabalho. A controvérsia gira em saber se tais abonos, nos moldes em que foram pagos, integram o salário de contribuição, que está definida aí no artigo 28 da Lei 8.212. Vou deixar de ler a lei, porque todos já conhecem. Aqui eu estou discorrendo um pouquinho sobre o conceito de salário de contribuição e vou passar aqui para a parte em amarelo. A lei aí, ela deu o conceito de salário de contribuição, mas ela também tratou de definir expressamente nas alíneas do parágrafo 9º do mesmo dispositivo as verbas que não compõem o salário de contribuição e, portanto, não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias, dentre as quais as importâncias recebidas a títulos de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados dos salários. Conforme registrou a fiscalização, os abonos concedidos sobre os quais não incidem as contribuições são aqueles previstos em lei federal, de forma, porque senão qualquer verba poderia ser concedida como abono e passar a não compor o salário de contribuição. Mais abaixo, posto isso, passa ao cotejo das alegações da contribuinte, que ela tem como um dos argumentos a afirmação de que não foi provado que os valores por ela pagos a título de abono estão vinculados ao salário de contribuição, porque estão previstos em convenção coletiva de trabalho. Quanto à previsão do referido abono em convenção coletiva de trabalho, a recorrente alega, então, que o decreto 3.048 extrapolou os termos da lei, inserindo essa expressão por força de lei. Nesse aspecto, além do que já apontou a DRJ, acrescento que tais acordos, convenções, eles não se opõem à fazenda pública
em razão do que dispõe o artigo 123 do CTN, o que justifica que o preceito constido no Decreto 3.048, que regulamentou a Lei 8.212 e excluiu da base de cálculo os ganhos eventuais a bônus expressamente vinculados por força de lei, né, tenha se apresentado mais restrito do que os termos da lei, de forma que está correta a afirmação da autoridade ao afirmar que os abonos concedidos sobre os quais não incidem contribuições são aqueles que, por ditame de lei federal, norma jurídica competente para tal, explicitamente é excluído da remuneração. A convenção não tem força de lei, de forma que se tais abonos constarem da mesma, mesmo como tendo caráter indenizatório, não altera sua natureza em frente às normas tributárias, não sendo assim suficiente para excluí-los do conceito de remuneração. Prossegue a contribuinte, invocando o princípio da indivisibilidade da prova, uma vez que o fisco se utilizou das convenções para a base de cálculo, mas não usou para reconhecer a natureza indenizatória, uma vez que os signatários concordavam que ele não seria incorporado ao salário de remuneração para efeito algum. Inicialmente, o lançamento não teve como base única citadas convenções, como alega recorrente, né? Até porque ali estão estabelecidas cláusulas e condições a serem observadas na relação de trabalho. Porém, conforme consta do relatório, os documentos examinados para apuração da base de cálculo foram livros diário, razão, folha de pagamento, todos esses que eu estou citando aí. Não foi somente a convenção coletiva, como alega recorrente. Ademais, vê-se que a contribuinte não dedica uma linha sequer de seu recurso para explicar a natureza indenizatória de tal abono. Essa tese não pode ser acatada, eis que indenização é algo que visa compensar um prejuízo sofrido pelo trabalhador no exercício de sua função, ou mesmo cobrir despesa que este tem na prestação do serviço ao seu empregador, situações que não aconteceram no presente caso, normalmente em relação ao pagamento dos referidos abonos. Assim, ainda que a roupagem jurídica dada ao mencionado abono seja de uma indenização, a situação fática demonstra que o intuito era nitidamente complementação de remuneração. O contribuinte afirma também que o fisco não comprovou que esses abonos estariam vinculados diretamente ao salário. Razão não lhe assiste. Veja que uma das provas levantadas pela fiscalização foi o fato de mencionado abono ser um percentual do salário. A proporcionalidade do abono indica claramente sua vinculação ao salário do empregado. Uma vez que o salário constitui-se na base de cálculo do abono, não há como negar a existência de vínculo entre os mesmos. Eu estou trazendo esse parecer da PGFN, ele tratou da situação oposta, quando é reconhecido o abono como de natureza indenizatória, mas os termos do parecer, eles reforçam aqui a linha que eu estou seguindo. Então, estou transcrevendo os trechos do parecer 2114 de 2011 e corrobora para desfazer a tese da recorrente, uma vez que o abono por ela paga não era um valor fixo, mas um percentual do salário. Então, nesse parecer, é possível concluir que o abono não entrega, que o referido abono, aí no caso concreto, não integra a base de cálculo de salário de contribuição, já que seu pagamento não é habitual. Observe-se que na hipótese a previsão de pagamento é única, o que revela a eventualidade da prova e não tem vinculação ao salário. Note-se que, no caso, o benefício tem valor fixo para todos os empregados. Com relação ao citado parecer, embora não tenha sido levantada a tese quanto à habitualidade do pagamento dos referidos abonos, fato que contribui para a configuração da natureza salarial, registro que, a partir de decisões reiteradas do STJ, no sentido que sobre abono único, disposto em convenção coletiva, quando desvinculado do salário pago sem habitualidade, não é possível a incidência de contribuição, o parecer acima aprovado pelo ministro concluiu na dispensa, né, de recorrer, quando pago sem habitualidade. Foi publicado o ato declaratório, né, que no caso de pagamento sem habitualidade, mas mais abaixo estou dizendo que tal conclusão não se aplica ao caso concreto. Eis que a verba que se discute não se constitui em abono único pago sem habitualidade. Eu peguei como exemplo, nas planilhas que estão juntadas aos autos, o primeiro contribuinte aí da planilha, Aldaro, ele recebeu o abono em setembro de 2000, janeiro de 2001, setembro de 2001, fevereiro de 2002, setembro de 2002, fevereiro de 2003, fevereiro de 2004 e março de 2004. Então, ele não, esse abono pago não estaria dentro aquele que a Procuradoria já deixou de recorrer, né, que quando é pago sem habitualidade. Um outro argumento da contribuinte é no sentido que a DRJ negou o provimento da sua impugnação com base em 2 atas de reunião, que dizem respeito apenas a professores de 5ª e 8ª série.
Sob tal alegação, eu reproduzi o que está no relatório e o que a DRJ também colocou. Reforçando essa vinculação ao salário, além do valor ser um percentual sobre o mesmo, anexamos cópia da ata de reunião, onde consta que o abono de 10% será pago no 5º dia útil de novembro. Então, ela reforçou a vinculação ao salário com essas atas. No mesmo sentido, a DRJ. A fiscalização se baseou nos pagamentos efetuados aos segurados a título de abono, pagamentos estes decorrentes de acordo celebrados em convenção. Aí a prova da fiscalização, sendo que a maior prova refere-se ao fato de que houve pagamentos a título de abono que se constituírem percentual do salário, pagos como indenização fossem sem previsão legal para que fosse excluído o salário de contribuição. Alegou a recorrente também que os valores pagos a título de abono foram incorporados aos salários dos professores de 5ª e 8ª séries no mês de novembro, de forma que passaram a compor a base de cálculo das contribuições, conforme comprovariam os documentos que estão às folhas tais, de forma que sobre este já houve efetivo recolhimento da contribuição. Então, inicialmente, há que se considerar que o lançamento foi efetuado com base nos documentos apresentados pela contribuinte à fiscalização, dentre eles a folha de pagamento, de forma que o lançamento considerou exatamente os valores pagos por rubrica aos empregados mês a mês. Ademais, os documentos juntados aos autos em grau de recurso, ela juntou, até um pouco daqueles casos que o Rony coloca aí, ela juntou, assim, 600 páginas aí de documentos, a maioria ilegíveis, alguns brancos, e também só no período estão todos no período de setembro de 2001 a janeiro de 2002. O lançamento mantido se refere a janeiro de 2002 a julho de 2004, então nem esses documentos eu nem analisaria. E o abono não era pago em todos os meses. Aí, esse pegado Adelarmo, por exemplo, ele recebeu, que é um dos professores de 5ª e 8ª série, ele recebeu o abono em dezembro de 2001 a janeiro de 2000. Não, ele não recebeu, ele recebeu em fevereiro de 2002, setembro de 2002, fevereiro de 2003 e assim foi. Ou seja, mesmo esses professores de 5ª e 8ª continuaram recebendo abono, de forma que os documentos apresentados que se referem a setembro de 2001 e janeiro de 2002 não se constituem prova para afastar o lançamento, nem mesmo em relação aos professores de 5ª e 8ª. Pelo contrário, reafirma a exatidão do lançamento. Aí eu fiz essa mesma verificação em relação a outras contribuintes que estão lá na lista. Agora eu vou falar quanto ao ônus da prova, né? O argumento eu vou deixar de ler, porque é o mesmo que a gente já vem adotando aqui, inclusive tenho adotado termos de alguns dos conselheiros. E agora, por fim, eu quero abordar a questão da decadência, até levar depois para análise dos colegas aí, porque, assim, nesse recurso, ele não mais invoca a questão da decadência. Mas como eu estou analisando aqui 4 processos que só mudam os levantamentos, e em um dos processos, a DRJ, ela reconheceu a decadência, porque aqui já foi reconhecida a decadência pelo 173 até a competência em novembro de 2001. Mas nenhum desses processos, a DRJ reconheceu também a decadência. Essa questão da decadência estaria foi alegado, mas por questão de coerência com os demais processos. Até porque vou ter depois a CFL 68, e como são levantamentos distintos, e tem tudo aqui dentro, tem patronal, tem empregado, tem terceiro, tem GIRAT, eu vou dar uma lida e depois a gente passa para os detalhes da votação. Embora não alegada pelo contribuinte, por tratar-se de matéria de ordem pública, tendo reconhecido a decadência das competências, a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Já friso que nesse processo aqui não tem recolhimento. Se a gente olha lá os levantamentos, não tem recolhimento nenhum neste processo.
No caso presente, foram lançados fatos geradores de período compreendido entre setembro de 2000 a julho de 2004. A ciência do lançamento foi em novembro de 2007. A DRJ já havia reconhecido decadência das competências no período, ele colocou o período, não colocou quais as competências, no período até 31 de dezembro de 2001, considerando a regra do inciso 1 do artigo 173. Entretanto, entendo que as competências 12 de 2001 a 10 de 2002 também estariam decaídas caso se considerasse a regra do parágrafo 4º do 150, ou seja, se houvesse pagamento antecipado, ainda que não tenha sido incluída na base de cálculo deste recolhimento, parcela rubrica, relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração. Não encontro no presente processo nenhuma comprovação de pagamento. Entretanto, no processo número tal, que também está sob minha relatoria, sendo julgada nesta mesma sessão, consta a seguinte informação trazida pela DRJ. Por seu turno, nas competências 12 de 2001 a 10 de 2002, as contribuições previdenciárias só poderiam ser consideradas decadentes no caso de se poder utilizar o 150, parágrafo 4º, sendo certo que, em consulta ao sistema Plenos, verificamos no conta corrente da empresa, tela de consulta em anexo, que a mesma efetuou o recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social no período mencionado, motivo pelo qual podemos asserir que as mesmas também se encontram decadentes na data da lavratura da presente notificação de lançamento. A citada tela do sistema Pleno está nas folhas 88 do processo aí que eu estou citando, ficou citado 2 vezes. Então, estou considerando que a teor da súmula 99 também estariam fulminados pela decadência as competências até 10 de 2002, inclusive, por isso estou dando provimento parcial para reconhecer de ofício a decadência de lançamento das competências até outubro de 2002. Esse é o meu voto. Sara, eu estou vendo aqui o processo, né? Uhum. Está no último volume, tá? Se você notar, tem 5 volumes, logo no início tem a decisão da DRJ, tá? No final da decisão da DRJ, está escrito assim, voto no sentido de considerar procedente em parte o lançamento do débito, sendo excluídas as competências de dezembro de 97 a outubro de 2002, em face de se acharem fulminadas pela decadência. Então, a DRJ... Nesse processo? Sim, nesse mesmo processo. Só que o que aconteceu foi o seguinte, lá na hora de fazer na verdade, tinha um erro aqui do DRJ, me parece, né? Porque ela coloca assim, acordam, eles botaram procedente em parte, na hora não acordam. Ela colocou só até... Mencionou decadência, mas o voto, que é o único voto que tem, vencedor, não tem vencido, menciona que tem decadência. Aí realmente até, não sei, porque ficou assim, o acordo da DRJ... O acordo ficou incoerente com o voto, né? O acordo ficou... Qual é a folha, por favor? É folha 816 e seguintes, tá? Pensou aí, como temos um especialista em DRJ, pelo menos está fresquinha. Vou olhar aqui, estou olhando aqui, estou abrindo. Dá uma olhadinha aí, porque na verdade... desse mesmo, porque esse não tem 816, não tem? Eu colei... Será que você está com o processo errado? 2757? 2740 é esse, não? Não, 2757. Não, Rony, desculpa, foi um erro meu. Eu acho que eu coloquei 2740 aqui, né? É 2757. 2757. Eu acho que eu esqueci de mudar o cabeçado. Desculpe, Rony. O problema foi... eu colei no teu cabeçalho. Estou olhando no meu cabeçalho, é o 2007... Não, então tudo bem. Assim, eu estava olhando o processo, o outro processo que eu peguei. Pesquisa do cabeçalho da Sara. Então, retiro o que eu disse. É o 3529. Mas é interessante notar que no outro processo eles reconheceram a decadência já por esses pagamentos. Já dá para ver. É por isso que eu trouxe para aqui. É por isso que eu trouxe para aqui, né? Como reconheceu no outro, mesmo o contribuinte não tendo surgido, né, por esse período. Eu estou na dúvida, porque a gente está usando prova emprestada e de ofício, né? Porque ele não levantou essa questão da decadência nesse processo. Se tivesse caído numa outra sessão, por exemplo, ou em um outro dia de julgamento, pode ser que, né? Já está no prejuízo, né? Na realidade, em matéria de ordem pública, a gente pode reconhecer de ofício e pode utilizar a prova emprestada. Você poderia ter tido esse azar. Não vejo. Eu até pensei, voltei, essa questão não tinha nem abordado no início, mas
Quando foi para a CFL 68, o auto de infração da CFL 68 aqui é de 1 milhão e pouco, né? Então, assim, ficou, para alguns estava até essa competência, para outros até outras, sendo que as provas os períodos são os mesmos, e a prova que foi utilizada lá, que teve pagamento do sistema Plenos, por isso que eu achei que seria até coerente, né, a gente reconhecer aqui também. Eu pessoalmente não vejo problema nenhum, não. Primeiro é a ordem pública, a gente pode conhecer de ofício, tá? Agora, com relação à questão dos elementos dos autos, primeiro está julgando a mesma sessão de julgamento, né? Então está aqui, a presencial está tendo acesso aqui simultaneamente aos elementos de prova relativamente aos dois processos. E é diferente daquele meu caso aqui. No meu caso, nem estava identificado qual processo era, a gente nem sabia que se tratava. Que não, está bem claro, o processo tal, a relatora identificou. Então, não vejo um problema, não. Praticamente, acho que dá para julgar, sim. E até uma questão de dever de coerência administrativa, né? O princípio da gente não pode ter atos contraditórios. No mesmo período, diante do mesmo fato, na mesma situação, a gente vai reconhecer decadência. A administração, né? Tomando nós aí como administração, inclusive RJ, CAF e tudo junto, o processo não pode ter que ser coerente, né? E a gente está tendo a oportunidade de fazer coerente, na verdade, que a gente está jogando tudo ao mesmo tempo. Não tem desculpa para a gente não fazer o contrário. Fazer o contrário é que não seria, no mesmo caso, eu entendo admissível, né? Eu entendo a preocupação, mas eu particularmente estou mais ou menos tranquilo. Nessa situação específica, eu não estou vendo mais problemas, né? Talvez em outras, né? Talvez se fosse alguma coisa com um elemento de prova, uma questão penal, o juiz de autorização de determinado processo, se a gente pudesse utilizar no outro, aí entra em outros meandros que não é o caso. Aqui é bem tranquilo, eu acho. Enfim. Não sei, na questão de mérito, alguma observação, assim? Então, se tiverem aptos para votar, eu estou. Mário? Superada essa minha dúvida, eu acompanho a relatora. Acompanho também. Eu também acompanho. Excelente trabalho. Acompanho a relatora. Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho, então ficou passar o provimento para reconhecer a decadência, lançamento até outubro de 2002. É o item 112 da pauta agora, então, Sara, por favor. Então, o item 112, mesmo contribuinte, aqui está, vou passar para o relatório, recurso interposto contra a decisão de primeira instância manteve a autuação por descumprimento de obrigação principal, relativa a valores pagos a planos de saúde e assistência médica custeados integralmente pela empresa no período de setembro de 2005 a março de 2007 e diferenças apuradas em pretensas rescisões de contrato de trabalho na competência fevereiro de 2007. Então, o lançamento está na FLD número tal aí, e também foi apurado patronal, Gilrat, terceiros e empregados e contribuintes individuais. Nesse caso aqui, a contribuinte ela impugnou parcialmente o lançamento, insurgindo-se apenas quanto ao lançamento referente às verbas rescisórias, quando teria efetuado, alegando, né, quando teria efetuado sob o título de aviso prévio indenizado e 13º salário indenizado, sobre salário indenizado, os quais considerou como verbas indenizatórias a título de rescisão de contrato de trabalho e, portanto, isentos de contribuições previdenciárias. O relatório fiscal, que está nas folhas aí apontadas, estão descritas as irregularidades verificadas pela fiscalização. A empresa emitiu termo de rescisão de contrato de trabalho para professores na competência fevereiro de 2007, tendo como causa afastamento, redução de carga horária, a causa do afastamento. As verbas rescisórias constantes do termo de rescisão referem-se a aviso prévio e 13º salário indenizado. Verificamos que tais professores não tiveram contratos rescindidos, permaneceram com vínculo com a empresa. No contrato de trabalho dos professores consta que a jornada de trabalho é de acordo com a quantidade de horas-aulas dada no mês e que a empresa se reserva o direito de modificar o sistema de horário, turno de horário, a qualquer tempo, sempre que preciso. O contribuinte, então, remunerou professores através de uma equivocada emissão de rescisão de contrato de trabalho, uma vez que o empregado não se desligou da empresa,
Não sendo, então, devidos aviso prévio indenizado, 13º indenizado. Tal pagamento caracteriza-se, na verdade, como um valor pago por liberalidade da empresa com a intenção de compensar o professor pela diminuição da carga horária que, diante da legislação previdenciária, entrega o salário de contribuição. Esses são os termos aí do relatório. O lançamento, então, foi nessa rubrica aí. Alega recorrente que na impugnação que os pagamentos foram efetuados em consonância com convenção coletiva de trabalho que prevê variação do número de aulas do professor, com a consequente variação da remuneração, quando ocorrer redução de oferta de disciplinas. O que aconteceu no seu caso, por determinada disciplina, não foi oferecida em razão do número insuficiente de alunos. Juntou jurisprudência para amparar o procedimento. A DRJ julgou a impugnação improcedente porque entendeu que, quanto à parte não impugnada, eu estou trazendo a parte não impugnada porque tem um detalhezinho aqui que ela volta no recurso. Na peça impugnatória apresentada, a empresa notificada reconhece este débito e solicita o destaque de seus valores para viabilizar o pagamento e o parcelamento. No entanto, esclarecemos a notificada que a mesma deve se dirigir ao setor responsável para pagamento e parcelamento de débito, sendo contencioso administrativo a instância responsável tão somente pelo julgamento administrativo do processo do débito em questão. Quanto à parte impugnada, não existe óbice à redução da jornada do trabalho dos professores, desde que não seja alterado o valor da hora-aula quando motivado pela diminuição do número de alunos. Dessa forma, o pagamento das verbas indenizatórias a título de rescisão de contrato de trabalho, sem que de fato tenha havido a desvinculação do empregado com a empresa, caracteriza-se, na verdade, como um valor acreditado por liberalidade da empresa com intenção de compensar o professor, integrando, por esse motivo, salário de contribuição, pois não se enquadra nas exclusões de tal conceito. Quanto à jurisprudência trazida pela impugnante, entendeu que, de fato, existe a possibilidade de redução de carga horária do professor sob forma de rescisão parcial de contrato de trabalho, desde que seja cláusula constante em convenção coletiva de trabalho. Entretanto, a impugnante não apresentou a convenção, sem a qual não foi possível acatar seu argumento. Em sede de recurso, ela alega que cabe à administração tributária destacar o valor incontroverso do lançamento, que continua esperando que seja efetivado para que providencie o pagamento. Que a Justiça do Trabalho reconhece a possibilidade da redução da carga de horária do professor sob forma de rescisão parcial do contrato de trabalho, como se vê na jurisprudência trabalhista que juntou desde a impugnação. Que na convenção coletiva firmada no período 2006 para 2008, vê-se que na cláusula 29 há previsão para variação do número de aulas do professor, com a correspondente variação da remuneração, situação que é reconhecida para caracterizar a situação parcial pela Justiça do Trabalho. Dessa forma, entende que cumpriu todos os requisitos exigidos pela legislação trabalhista, ou seja, redução da carga de horária prevista em convenção, redução do número de alunos ou extinção de módulo, efetivação da redução através de rescisão parcial do contrato, portanto, não procede a cobrança. Que a DRJ manteve o lançamento sob o único argumento de que não foi apresentada a cópia da Convenção Coletiva de Trabalho, que o faz nesse momento processual. Então, vou passar para o voto. Quanto à parte incontroversa, eu entendo que a DRJ ela agiu corretamente nos termos do parágrafo 1º do artigo 21 do PAF, que diz que, no caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento, providenciará a formação de autos apartados para imediata cobrança da parte não contestada, consignando essa circunstância no processo original. Dessa forma, em relação à matéria não impugnada, a contribuinte deverá procurar orientação junto à Receita Federal. Conforme relatado, então, remanesce na lei de cobrança de contribuições sobre verbas rescisórias paga como aviso prévio indenizado e 13º, tem que tirar esse sobre aí, 13º salário indenizado. As verbas foram pagas em razão de extinção do módulo de ensino que provocou carga horária dos professores. Então, repetindo os termos da NFLD, que constatou que eles não tiveram os contratos rescindidos e permaneceram em vínculo com a empresa, que não houve redução do valor da hora-aula, mas tão somente da carga de trabalho, e que isso estava previsto aí nos contratos de trabalho do professor, que lá podia determinar a redução da jornada e salários. Diante de tais constatações, considerou a fiscalização que as verbas são, na realidade, valores pagos por liberalidade, que não estão excluídas do conceito de remuneração. É fato que os professores continuaram a trabalhar para a empresa, o que o recorrente não negou em momento algum.
Dessa forma, as verbas foram pagas na constância do contrato de trabalho. Também é fato que se o empregado não se desligou da empresa, não são devidos valores a título de aviso prévio indenizado e 13º salário indenizado. A contribuinte se defende afirmando que o procedimento por ela adotado é correto, pois, à luz da jurisprudência que traz aos autos, é possível uma rescisão parcial do contrato de trabalho que estagiaria o pagamento da indenização. Aí a DRJ, trazendo o que a DRJ se pronunciou, né, que analisando a jurisprudência colacionada pela impugnante, verificamos que, de fato, existe essa possibilidade de redução da carga horária sob a forma de rescisão parcial, desde que a cláusula conste da convenção. E que mas ela não trouxe a convenção, é o próximo parágrafo. Em sede de recurso, a contribuinte junta a mencionada convenção e invoca a aplicação da cláusula 49, que eu transcrevi aí e acrescentei a cláusula 30 também, variação da carga horária. É permitida a variação do número de aulas do professor com a correspondente variação da remuneração, desde que decorrente exclusivamente da variação da oferta da respectiva disciplina no quadro curricular da instituição de ensino, e ainda que as aulas reduzidas sejam reintegradas ao professor, tão logo retornem ao quadro curricular normal. O contrato de trabalho do professor, que em virtude de posicionamento de sua disciplina na grade curricular do curso onde leciona ministrar aulas em apenas um semestre, período, fica suspenso naquele em que não houver a disciplina, não sendo devido pela instituição pagamento de salários, FGTS e recolhimentos previdenciários. Inicialmente, nota-se que a convenção prevê exatamente o que estava no contrato de trabalho já analisado pela fiscalização e também pela DRJ. Como se vê, não merece guarida as alegações da recorrente, pois a cláusula 29 reforça o entendimento da fiscalização ao permitir a variação da carga horária e a consequente variação salarial, no caso exclusivo de variação de oferta de disciplina, sem que isso seja motivo para a rescisão de contrato de trabalho. Não existe na convenção nenhuma cláusula prevendo que, em caso de redução da carga horária do professor, haveria rescisão parcial de contrato de trabalho, de forma que a empresa não estava obrigada ao pagamento de indenização. Também não vejo como tratar as verbas pagas como se fosse indenização, pois não houve perda de direito, já que este não existia, considerando os termos da convenção, que previa a redução da carga. Ademais, a jurisprudência citada pela recorrente diz respeito aos professores do estado de Minas Gerais. Aí eu fui na internet e achei a convenção lá de Minas, né, e lá, de fato, fala, eu trouxe aí a cláusula de Minas, que fala que a redução do número de aulas ou da carga horária por acordo ou das partes, ou resultante de diminuição do número de turmas por queda ou ausência de matrículas não motivadas pelo empregador, só terá validade se homologado pelo sindicato da categoria ou dos órgãos competentes, e que a redução do número de aulas terá validade se obedecido o previsto no parágrafo anterior e paga a indenização de que trata o parágrafo 3º, configurando resilição parcial do contrato. Então, aqui, no caso de Minas, tinha essa previsão mesmo na convenção. Assim, conforme anotou a DRJ, a DRJ falou, poderia desde que houvesse cláusula constante na convenção, o que não existe no caso concreto. O que se vê no caso concreto é que os professores continuaram vinculados à instituição, fato comprovado pela fiscalização e o contribuinte não nega, e não houve rescisão de fato, de forma que os valores percebidos encaixam-se no conceito de remuneração nos termos do artigo 28, e no caso pagos por liberalidade, já que os professores permaneceram contratados. Depois, quanto à jurisprudência trazida, né, colocando que as decisões, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante às decisões proferidas pelo CARF, e são normas complementares nos termos do artigo 100 do CTN, por isso eu nego o provimento ao recurso. É como eu voto, senhor presidente. Ok, obrigado. Dúvidas? Questionamento? Só um detalhezinho aqui na página 7, Sara, o primeiro parágrafo, a última afirmação que você faz aí, eu não sei se seria, fala, tal rescisão parcial poderia até justificar o caso os professores recebessem salários mensais fixos. Não sei se... Mário, eu até, se me desculpa, na versão que eu pus hoje, eu até tirei essa parte, que também achei que não era um bom argumento, então, ele nesse também hoje não pode ser usado para outra, né? Eu até tirei esse argumento. Você está com a minha versão que eu já tinha colocado antes, né? Depois eu tirei. E coloquei hoje de novo, desculpe, tá? Eu tirei esse argumento. Ok, porque eu fui lendo aqui, não acompanhei sua leitura. Não. Obrigado. Tá. Sem mais questionamentos, presidente. Então, podemos começar a votação. Acompanhe a relatora.
Acompanho também. Também acompanho. Acompanha a relatora. Também acompanho. Acompanho a relatora, presidente. Acompanho. Então, 112 for negar provimento ao recurso. Vamos passar para o 113, Sara. O 113 ele é um pouquinho mais complicado numa questão também, que eu acho que talvez a gente pode ter uma discussão aqui. Então, vou passar a leitura. Ele é até um pouco mais extenso, porque o contribuinte trouxe várias outras, as constatações da fiscalização foram várias outras, né, além da principal. Então, tentei abordar uma por uma. Então, lançamento de obrigação principal, né, relativa a verbas pagas a segurados empregados a título de plano de previdência privada complementar, em razão da constatação de que o benefício não foi estendido aos dirigentes da empresa, o que contraria os preceitos legais do artigo 28 da 812, e, além disso, foram constatadas as seguintes irregularidades. A partir das convenções coletivas de trabalho para o biênio 2006-2007, foi prevista a extinção do plano para auxiliares administrativos. De forma diversa, convencionou a dos professores, que manteve o plano totalmente custeado pela empresa. A empresa subsidiou valores de plano diferentes para professores e para auxiliares. Irregularidades quando do depósito, pagamento do referido benefício no período tal, uma vez que foram efetuados pagamentos diretamente na conta do segurado empregado em situações como rescisão de contrato de trabalho, acertos promovidos pela empresa do benefício, dentre outros. Os depósitos não tinham uma regularidade, não eram ofertados numa mesma data para professores e administrativos, os valores poderiam ser resgatados a qualquer momento pelo empregado. À vista de tais constatações, os valores custeados pela empresa em favor de empregados a título de previdência foram considerados como remuneração para fins de incidência de contribuições. O lançamento está na NSF-FLD número tal, nele foram apurados também patronal, Gilrat, terceiros e empregados. O relatório está nas folhas tais, e a contribuinte apresentou impugnação, onde ela traz as seguintes alegações. A fiscalização embasou seu procedimento com base na análise da convenção, que não comprova se foi ou não disponibilizada a previdência a seus dirigentes, por se tratar de documento que se refere somente a empregados da empresa. Então, ela está falando aqui que os termos da convenção não provam que a fiscalização alegou, né, que não foi estendido o plano aos dirigentes. A interpretação ofende a princípios constitucionais e a função social da iniciativa, que a própria CLT passou a não considerar como salários valores pagos a título de previdência privada, que a aplicação da linha P deve ser feita com base no princípio da razoabilidade, devendo a empresa disponibilizar o plano para todos os seus empregados ou para todos os dirigentes, não sendo obrigada para todos os empregados e dirigentes, que a extinção de plano para auxiliares não é um dos motivos para descaracterizar os valores como salário, que se houve descumprimento da lei só poderia ser notificada em relação aos valores referentes à suposta extinção do plano, ou seja, a partir de 2006, que não há qualquer previsão legal que proíba que ela opte por custear integralmente os valores do plano para determinada categoria de seu empregado, assim como não há nada que proíba fazer pagamentos direto na conta dos empregados, que o fato de ter depositado os valores dos professores em competências distintas dos funcionários administrativos não faz com que tais valores se enquadrem no conceito de remuneração, uma vez que o dispositivo legal não faz menção sobre o prazo ou momento do depósito, que os valores resgatados pelos empregados não podem ser considerados remuneração para fins previdenciários, uma vez que a previdência, seja ela aberta ou fechada, tem regras específicas na legislação brasileira, dentre elas a possibilidade de resgatar os valores depositados, que o prazo decadencial para apuração das contribuições é de 5 anos, no termo do artigo 173. Então, ela solicita uma perícia contábil para apurar quando e quais valores foram depositados nas contas dos ex-empregados, caso fique comprovado que a impugnante é obrigada a recolher a contribuição sobre esses valores. A exigência se restringe apenas ao período dos depósitos realizados diretamente na conta dos mesmos. Diante desses questionamentos, o processo foi baixado em diligência, para que a autoridade fiscal notificante se pronunciasse a respeito das seguintes questões.
A fiscalização emitiu a informação fiscal, confirmando que, ao analisar a documentação apresentada pela empresa, constatou que o plano de previdência concedido a seus empregados não foi disponibilizado aos diretores da mesma. Além do que, no mesmo período, os empregados administrativos foram excluídos do plano, fato este que comprovaria que o referido plano de previdência estaria em desacordo com as normas. No mesmo período, não, nesse período aí. Demonstra algumas irregularidades no funcionamento do referido plano com base na Lei Complementar 109 e no artigo 202 da Constituição. Cientificado da empresa apresentou aditamento à impugnação, ressaltando que os esclarecimentos prestados pela fiscalização não foram suficientes para atender ao solicitado na resolução 100. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte para reconhecer a decadência, aqui sim, do período até outubro de 2002, né? Esse é o processo que eu estava citando lá também no anterior. E rejeitar os demais argumentos, pois entendeu que o plano não foi oferecido aos dirigentes da notificada, mas somente aos empregados, que disponibilizou o plano de previdência aos dirigentes não sócios, a norma não faz distinção entre dirigentes sócios e não sócios, e as demais irregularidades verificadas pela fiscalização demonstram que o benefício não está sendo utilizado para o fim ao qual deveria ter sido criado e corrobora o entendimento da fiscalização de que o plano não atende às determinações legais e os objetivos da Lei 109, Lei Complementar 109/2001. Ela apresentou o recurso voluntário, ela alega nulidade do processo pelo indeferimento da perícia, ela entende que a perícia seria essencial para destacar o período e os valores dos depósitos efetuados diretamente na conta dos empregados, pois somente assim ela comprovará que, caso ela tenha que recolher alguma coisa, deverá ficar restrita apenas àqueles períodos. Seria essencial também para que a fiscalização esclareça como apurou que o plano foi disponibilizado aos dirigentes da empresa, que a não realização da perícia seria cerceamento do direito de defesa, e requer novamente a perícia para dizer quantos depósitos foram efetuados na conta dos empregados, os nomes, datas dos depósitos, informar se existiram outros, além daqueles nomes destacados no item 9.1 do relatório. Alegou também que a autoridade, em resposta ao pedido de diligência, não cumpriu o que lhe havia sido determinado, concluindo que o plano de previdência não era disponibilizado para os dirigentes, tece conceito sobre distinção entre empregados, dirigentes e sócios, a fim de provar a obrigatoriedade de disponibilização do plano de previdência exclusiva a empregados e dirigentes não sócios, não para os sócios, que a cláusula 10ª da convenção comprova efetivamente a disponibilização do plano para os dirigentes, no caso, os dirigentes não sócios, que qualquer pessoa que tenha previdência privada pode resgatá-la a qualquer tempo, de forma que o recorrente não tem responsabilidade sobre isso, que a interpretação da fiscalização no sentido de tributar os valores, sob o entendimento que são rendimentos pagos, devidos ou creditados, ofende princípio da estrita legalidade, razoabilidade, função social da iniciativa privada, que a extinção do plano para os auxiliares no biênio 2006-2007 não pode ser utilizada como motivo para caracterizar os períodos anteriores, como salário de contribuição, quanto aos depósitos em prazos diferenciados, que a lei não faz menção nenhuma sobre as datas, requer a anulação de todos os atos após o indeferimento da perícia, seja realizada a perícia requerida na impugnação, seja ordenado novo julgamento para a 12ª turma de julgamento e que seja recebido, processado e provido o presente recurso para decretar a insubsistência da NFLD pelas razões expostas. É bem longo, né, porque ela pede muita coisa, então agora eu vou passar para o voto. Então, quanto à questão aí da nulidade pelo indeferimento da perícia, ela alega recorrente que a decisão seria nula por ter sido simplória e sem fundamentação no que se refere ao pedido de perícia realizado, uma vez que tal perícia seria essencial para o deslinde da lide, para fins de comprovar, eu já li o que ela quer comprovar com a perícia, né? A não da realização da perícia, então, seria cerceamento do seu direito de defesa. Então, sobre essas alegações, eu noto que anteriormente ao julgamento, o processo foi baixado em diligência para a autoridade lançadora, lançadora, esclarecesse os seguintes fatos. Se efetivamente verificou que o plano não foi disponibilizado para os dirigentes, porque o simples fato de não estarem abrangidos por tal benefício, por nem terem talvez optado pelo mesmo, né, não é suficiente para que os valores sejam considerados base de cálculo da contribuição. A junta fiscal notificante menciona irregularidades quanto aos depósitos, pagamentos do plano,
sem, no entanto, esclarecer norma legal desatendida pela empresa. Isso aqui foi o que a diligência que foi pedida. Solicitamos que a fiscalização esclareça que dispositivo normativo desentendeu a empresa ao proceder na forma descrita no item 9 do relatório para que tais valores tenham constituído a base de cálculo da contribuição. Em resposta, a autoridade fiscal assim se pronunciou. O contribuinte não apresentou durante a fiscalização, bem como em sua defesa, documentos que comprovem que o plano de previdência foi disponibilizado aos dirigentes, não comprovou que os dirigentes não participaram do plano por opção única e exclusiva. Em nenhum momento foram apresentados documentos tais como termo de adesão, tal. Além disso, nos documentos verificados na empresa não constava a participação dos dirigentes no plano. Nas planilhas de previdência elaboradas pelo contribuinte, referentes ao benefício de previdência privada, não consta nenhum dos dirigentes. Na análise do contrato de adesão firmado entre o contribuinte e a Real Seguros, verificamos que as pessoas elegíveis são todas as pessoas físicas que mantenham vínculo empregatício com o instituidor e que sejam filiadas ao sindicato. Logo, os dirigentes não foram abrangidos. Essa mesma constatação está nas outras duas seguradoras. No período de 3 de 2006 a 3 de 2007, concedeu tal plano apenas à categoria dos professores. Quanto às irregularidades mencionadas no item 9, esta junta não quis tão somente reforçar que tais pagamentos na forma realizada pelo contribuinte não condizem com o objetivo do plano de previdência privada, pois, fundamentado na Lei 109, o regime de previdência privada de caráter complementar é baseado na constituição de reservas que garantem benefícios de caráter previdenciário. A implantação de um plano coletivo, celebrada mediante contrato com entidades instituidoras do plano de benefício, sendo as contribuições administradas por essa entidade através de depósito em contas próprias por ela disponibilizadas, logo os pagamentos não poderiam ser efetuados diretamente aos beneficiários. Se ele efetuou o pagamento diretamente aos beneficiários, ou se os valores depositados a título de previdência poderiam ser resgatados a qualquer momento, ele não estaria atingindo o objetivo da lei, que são os objetivos de pagamento de benefícios previdenciários. Mas abaixo, quanto à irregularidade dos depósitos, quis reforçar que o contribuinte fazia pagamento de forma distintas para beneficiários do plano, uma vez que tais pagamentos não eram realizados com a mesma periodicidade. Entendo que a alegação de nulidade por falta de fundamentação não procede, eis que toda motivação para o lançamento está descrita nos autos, não havendo que se falar em cessamento do direito de defesa. A alegação de que a decisão da DRJ foi simplória é uma opinião pessoal da recorrente, não tem o condão de anular a decisão, não se enquadrando nas hipóteses de nulidade do artigo 59 do PAF. Prossegue insistindo na necessidade de perícia, requerendo novamente encarar o recursal, pois somente assim poderá ser apurado, caso tenha de recolher contribuição, os valores controversos do período devido. Entretanto, entendo ser necessária a realização da perícia, pois as peças constantes do processo são suficientes para delimitar a questão, conforme se verá. Dessa forma, eu rejeito a preliminar de nulidade por falta de realização de perícia e rejeito o novo pedido de reação de perícia. Então, agora eu vou passar as alegações de mérito. As argumentações, as ofensas a princípios constitucionais, eu estou citando a súmula 2, e no mérito, então, vai em torno da cobrança das contribuições sobre essas parcelas pagas aos segurados sob forma de previdência complementar. Em resumo, ela foi atuada sobre esses fundamentos, eu destilei, que já li mais de uma vez, então vou passar a análise de cada um dos fundamentos. O 1 é da não extensão do plano de previdência aos dirigentes. Então, aqui o artigo 28, a linha P, da 812, estabelece as regras para que os valores relativos a plano de previdência não entreguem o salário de contribuição. Então, ele fala que o valor da contribuição efetivamente pago pela pessoa jurídica, relativo a plano de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes. A recorrente juntou aos autos os contratos de adesão dos referidos planos de previdência, está nessas folhas aí. E ali, você vê que trata-se, então, de planos de previdência complementar aberta, PGBL, oferecidos por bancos e entidades seguradoras com devida autorização da SUSEP. Então, aqui a gente está diante de plano de previdência aberta. Então, eu vou citar aqui que a jurisprudência desse conselho está se consolidando no sentido de que, após a publicação da Lei 109, somente no regime fechado de previdência complementar é que a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes, podendo, no caso de plano de previdência complementar em regime aberto, ofertar o plano a determinados grupos de empregados e dirigentes pertencentes à mesma categoria, desde que a vantagem não seja caracterizada como um instrumento de incentivo ao trabalho e não seja vinculada à produtividade. Eu transcrevi aqui, inclusive, uma emenda do nosso ilustre conselheiro aqui, Martim,
né, que já julgou num processo aí em 2008, essa mesma matéria. Eu trouxe só uma parte, porque o acórdão tratava de outras matérias que não teve uma unanimidade, mas a ementa diz que a Lei Complementar 109 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita a 8.212, passando a admitir que, no caso de plano de previdência complementar em regime aberto, a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário de contribuição sujeito a incidente de contribuição previdenciária. E, no mesmo sentido, eu trouxe alguns acórdãos aqui da Câmara Superior. Com a edição da Lei Complementar 109, a pessoa jurídica poderá oferecer o programa de previdência complementar abertos a grupos de empregados ou dirigentes pertencentes a determinada categoria, desde que não faça como instrumento de incentivo ao trabalho. E mais outros dois aí, outro no mesmo sentido, com o advento da lei complementar, somente no regime fechado, a empresa está obrigada a oferecer o benefício à totalidade de seus empregados e dirigentes. Depois eu cito aí a Constituição e vou fazer aqui uma razoada de como, que a partir da emenda 20, passou a existir a possibilidade do pagamento de previdência complementar, que o pagamento de previdência complementar deixasse de entregar a remuneração dos participantes nos termos da lei ordinária. Então, antes mesmo da emenda 20, a Lei 8.212 já trazia a previsão sobre a matéria, no sentido de que não integra o salário para fins previdenciários quando for efetivamente pagos a empregados e dirigentes. Entretanto, conforme previsão constitucional, o regime de previdência seria regulado por lei complementar, de forma que em 2001, com a publicação da Lei 109, que trouxe as disciplinas abaixo que eu vou citar, ficou derrogado a linha P do parágrafo 9 naquilo que não lhe é compatível, somente quanto aos planos de benefício de previdência aberta. Então, estou citando a lei aí do 109, e que os planos de previdência poderão ser coletivos, quando tem por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas físicas vinculadas direto ou indiretamente a uma pessoa jurídica. O vínculo indireto refere-se aos casos em que a entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano para grupos de pessoas vinculadas às suas filiadas, e que os grupos poderão ser constituídos por uma ou mais categorias específicas de empregados de um meio empregador, podendo abranger coligados, controlados e papá. Os fatos geradores remanescentes na lide são posteriores à referida lei complementar. Como se vê, então, à luz do que disciplina o artigo 26, não há ali exigência que o benefício seja estendido a todos os empregados e dirigentes, diferente do que exige a Lei 812 no particular. E o artigo 16, que foi citado pela DRJ, ele estaria dentro do capítulo de entidades de previdência fechada, fiz esse registro, e estou concluindo, então, que o fato de não ter sido dirigido aos dirigentes da empresa, e estou frisando aqui para os dirigentes sócios da empresa, né, conforme argumenta recorrente, não é suficiente para manter o lançamento. Então, esse foi o primeiro argumento. E o segundo argumento da fiscalização é que, a partir das convenções coletivas no biênio 2006, o plano também só estaria foi extinto para os auxiliares e só ficou para o professor. Então, esse mesmo argumento também, à vista do que a gente acabou de ver, de colocar aqui em cima, ele também não é capaz de, por si só, manter o lançamento. Inclusive, eu estou trazendo aí a orientação da SUSEP, porque tem dois argumentos, né, que a entidade manteve o plano integralmente por ela custeado. E a orientação da SUSEP é que o instituidor, né, quem custeia o plano, participa total ou parcialmente do custeio. Então, não seria um caso também para derrubar o lançamento. O terceiro argumento é que a empresa subsidiou valores diferentes para professores e auxiliares, também acho que está superado esse argumento. Agora, esse quarto argumento é que eu achei assim, muito, assim, bem mais, um detalhe mais que tem aqui para a gente analisar, que é a irregularidade relativa aos pagamentos do benefício, que em certas situações, o relatório ele trouxe exemplos, né, alguns exemplos, que o benefício foi depositado diretamente na conta do segurado. Então, inicialmente, a recorrente ela pediu uma perícia nesse sentido aí, para que os depósitos diretamente, para que fosse trazido aos autos quais os depósitos feitos diretamente pelos empregados, que o perito descrevesse o nome, as datas e os valores, e no item 9.1 consta que foram tomados nomes por amostragem. Assim, o perito deveria informar se existem outros. Entretanto, já desde a impugnação
a recorrente informou que os depósitos ocorreram apenas nos meses de março, abril, junho e dezembro de 2005, e para os empregados listados no relatório, de sorte que, tendo ocorrido depósito de valores não representativos em alguns meses de 2005, não deve ser mantido o lançamento da totalidade. Então, eu transcrevi também as constatações da fiscalização. Foram efetuados pagamentos diretamente aos segurados em algumas situações, como rescisão de contratos de trabalho, acertos promovidos pela empresa, quando a cessação do benefício, dentre outras. Anexamos por amostragem cópias de documentos. De fato, não há como conceber que os valores depositados diretamente na conta do empregado sejam considerados como pagamento de plano de previdência privada, considerando a essência de tal instituto, pois não há como caracterizar em tal circunstância a finalidade previdenciária desses pagamentos, cujo destino deveria ser pagamento de benefícios futuros, aposentadoria ou pensão, conforme prevê o artigo 2º da Lei Complementar 109, que diz que o regime de previdência complementar é operado por entidade de previdência complementar que tem por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário. Ademais, houve ofensa aos próprios contratos que previam que os valores seriam depositados em conta específica para tal fim. A fiscalização informa que essa constatação ocorreu em algumas situações. Por seu turno, a contribuinte informa que, ademais, os depósitos ocorreram apenas no mês de março, abril, junho e dezembro de 2005 para os empregados listados no relatório. Então, eu estou concluindo aqui que a contribuinte já informou o período em que ocorreu a irregularidade, por isso eu entendo que a perícia é desnecessária. E que, considerando que esses valores apurados pela fiscalização nesses períodos nem mesmo transitaram em conta de previdência nas competências citadas, o lançamento deve ser mantido em relação a tais competências, ou seja, março, abril, junho e dezembro de 2005, sendo dispensada a perícia requerida. E o quinto argumento, a quinta constatação da fiscalização é que o contribuinte poderia efetuar resgate do plano em qualquer momento. Nesse sentido, os resgates totais ou parciais não descaracterizam a natureza previdenciária dos pagamentos, porque, à luz do que está disciplina o artigo 27, que prevê portabilidade e resgate de recurso, é assegurado aos participantes o direito à portabilidade, inclusive para plano de benefício de entidade fechada não era para estar sublinhado, e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos total ou parcialmente. Da mesma forma, a circular da SUSEP fala que após 60 dias de período de carência deverá estar compreendido, ele poderia resgatar, né? O participante poderá solicitar, independente do número de contribuições pagas, resgate parcial ou total após 60 dias. No caso dos planos contratados, tem a cláusula que o participante poderá resgatar a qualquer momento, respeitada a carência de 60 dias, tanto para o primeiro como para as demais solicitações, o saldo da conta complementar participante e da conta participante. Então, os resgates somente poderiam ser feitos em relação aos valores depositados pelo próprio empregado, que é a conta participante complementar após 60 dias, que estaria em consonância com a orientação da SUSEP. Então, eu estou dando um parcial provimento para manter o lançamento. Eu sei que o dispositivo não deveria ser manter, mas como aqui a exceção, para manter o lançamento nessas competências março, abril, junho e dezembro de 2005. Ok. Eu tenho um ponto aqui, nessas competências que você relacionou, as únicas, na verdade, essa competência por conta dessa questão de estarem postando nas contas correntes diretamente, correto? É tudo, mas assim, por exemplo, não ficou claro para mim se nesses meses a única coisa que existia era depósito na conta corrente ou existiam também depósitos no fundo. Esse é um ponto importante, porque senão você está tirando, de repente, tem depósito no fundo que era para excluir, entendeu? Aí, tipo assim, no mês de junho de 2005, o fiscal fez uma amostragem, né? Então, ele fez uma amostragem que os depósitos, ele não falou, né? Se foi do fundo, ele falou que os depósitos foram efetuados diretamente na conta do participante. Não, sim, mas você entende a minha colocação? Quer dizer, naquele mês de junho, tudo bem, ele detectou que teve, naquele mês de junho, depósitos efetuados na conta do participante. Sim. Mas, não está claro que todos aqueles, a base de cálculo do fato gerador para aquele mês foi toda composta de depósitos que descaracterizam vários motivos, né? Para ele nada presta. Então, na verdade, assim, tipo, pode ser que nesses valores desses meses tenham valores que sejam passíveis de exclusão, né? Porque ele fez só uma amostragem, pelo que eu entendi. Ele só fez a amostragem. Então, eu fui aqui
aceitando o argumento do contribuinte, porque a outra opção é a gente pedir a perícia, né? É deferir a perícia, porque ele indicou o perito e tudo. Não, mas eu acho assim, tipo, o fiscal... Porque, assim, tudo aqui é a previdência privada naqueles meses que ele relacionou como depósitos, a previdência privada naquelas competências que ele considerou remuneração. E o contribuinte fala que só nessas 4 competências e para todos os que estão listados no relatório é que houve o depósito na conta direta. Ok. Então, por essa informação do contribuinte acatando como verdadeira. Ele tá reconhecendo que para aqueles agora aquelas competências que estão no relatório do relatório fiscal, mas assim tudo que foi lançado nesse pelo contribuinte fala tudo que está lá, né? Que ele fala assim, apenas para as competências tais do que está no relatório. Então ele está concordando que tudo que está no relatório fiscal, naquelas 4 competências, foram depósitos diretos. Os termos que ele fala, que eu até citei lá. Esse também eu achei uma situação bem difícil, assim, ele fala, foram... Você entende o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, é estranho, assim, tipo, em todos os meses ocorreu depósitos no fundo direto. Nesses 4 meses, tudo que aconteceu foi depósito na conta, né? Na verdade, assim... Enfim... eu peguei... Eu entendi da leitura aí, foi que ele estava concordando com o que foi apontado no relatório. Não está dizendo que seria os 4 meses estaria... foi feito só em dinheiro, não. Eu acho que só fazendo uma sugestão, assim, pelo menos pelo que eu entendi, assim, né, que aqueles que fossem mantidos os lançamentos relativos aos valores consignados no relatório de folhas tais e que se referem aos meses tais, entendeu? Porque a gente tem certeza de que tudo que compôs a base do lançamento está nesses relatórios. Ele aqui tem uma parte de se detectou. Olha, além disso aqui, tem esse problema. Tem esses depósitos na conta. Em relação a esse depósito na conta, ela confessou, tá? Uhum. Tá, eu vou melhorar então, porque eu vou pegar os termos dele, que ele fala, ademais, os depósitos ocorreram apenas nos meses de março, abril, junho e dezembro de 2005, para os empregados listados no relatório. Aí você bota folhas tais e fica tranquilo. Então, entende a colocação? É só uma questão, a gente não... Entendi, não, obrigada aí pela colocação, vou melhorar aqui mesmo. E eu tenho uma preocupação essa questão desses planos. O que acontece? Assim, já tem outros casos aqui do CAF, tá? Lógico que não é até de uma certa repercussão, né? Que acontece é que muitas empresas elas fazem esses planos aí o patrono deposita no mês e ele saca no mês seguinte lá, aqui 60 dias. Então, na verdade, de previdência não tem nada, né? Eles botam no mês e tiram no mês seguinte. Então, assim, eu tenho essa preocupaçãozinha em relação a isso aí, por conta... tem que analisar o caso concreto. Já peguei casos grandes aqui, até quem está mais antigo, eu acho que o Martim, talvez o Leonan tenha pego também, a Ludmila, casos assim, eu acho que era envolvendo, não vou citar o nome do contribuinte, não tem nada a ver, mas um banco grande que tinha previdência privada e esse tipo de previdência mesmo, aí era assim, depositava uma grana grande, aí um ano depois todo mundo sacava tudo da previdência. E lá mesmo, né? Você pode, assim, garantir uma isenção de um valor, assim, que só por transitar durante um período curto, vou te depositar metade do teu salário, vai ser depositado no fundo de previdência, e aí, mas só que você vai poder sacar ele no mês seguinte, então você ganha isenção e só difere, vai diferindo, né, a de tributação aí, quer dizer, o ganho, né, isso aí acontece, grandes diretores de empresa, às vezes acontece essa questão, né, no sentido... Por isso que eu abordei ponto a ponto, né, da fiscalização, que o argumento maior é de não ter se estendido aos dirigentes, e no caso aqui, nem os dirigentes estavam, né, assim, então não pagou lá para os sócios, né, mas assim, é por isso que eu peguei cada um das constatações e procurei
Eu não acho que tem isso. Eu vou acompanhar, assim, tá, não sei se das conclusões, assim, porque em tese a SUSEP não, ela permite que, assim, né, assim, que o cara pode resgate dívida, mas aí tem que ter dependendo do conjunto probatório, né, fica, que eu acho que não é o caso aqui, mas dependendo do conjunto probatório, assim, se caracteriza, dá para caracterizar, tem acordos predominantes aí, né, nesse sentido de que em situações que tem nesse ponto tem isso em comum, né? A empresa patrocinadora, ela deposita no fundo, aí fica lá 2 meses, todo mundo saca, e não, é isento, porque é contribuição, mas na verdade só está circulando ali um tempo mínimo só para fazer assim um grau, digamos, depois na prática é salário assim direto que está sendo pago, mas enfim, talvez o conjunto aí não seja como professores, né, empregados de um... Aí eram valores bem baixos, assim, para cada um, tipo, R$100 e poucos por mês, alguma coisa assim. Mas, assim, independente também, por isso que eu peguei cada argumento da fiscalização, porque a primeira leitura, eu falei assim, não, tá certo. Situação, essa circulação em fundos aí, quando ocorrem valores substanciais e tal, a gente tem que ficar um pouco de olho que pode ser travestido aí alguma outra coisa. Mas tudo bem, mas então você, no dispositivo você faz essa modificação? Tá. Para dizer que é só os valores do relatório, assim, que aí pode ter outros valores que não, nesses meses que não sejam os valores do relatório, e de repente a gente está mantendo em até uma certa incoerência, né, com o restante do teu voto. O Mário quer falar, por favor, Mário. Obrigado, presidente. Só para a gente clarear bem, e aí eu acho que tem que ter um cuidado um pouquinho maior, né, na hora desse dispositivo, porque o que a empresa afirma aqui é o seguinte: ademais, os depósitos ocorreram apenas um mês tais, né, para os empregados listados no relatório. Para os empregados listados no relatório. Aí o relatório, eu abri esse relatório aqui agora, o que a auditoria fala? Anexamos por amostragem cópias dos documentos comprovando efetivo pagamento, e aí ele coloca aqui, os empregados, ele fala Eula, Jorlaine e Ana Lúcia. Mas aí tem uma amostragem, né? O relatório tem mais empregados. Não, aí depois, o relatório que eu achei está aí na página 558 para frente, eu não sei se são esses. Só cita aqui Jorlaine, Kátia, Márcia, Ana Lúcia, é um relatório, é um anexo ao termo de verificação que ele faz. Então, eu acho que deve se jogar assim, pegar o estado do relatório, mas ainda não vai ficar claro quais são esses, que a gente não sabe direito. O relatório, ele cita lá uma meia dúzia de funcionários. Então, qual o relatório? Não, acho que tem que apontar que folha está... Folha, você está sujeito a falar. Uma vista de mesa, para a gente retornar, já está na hora do almoço mesmo. Sim. Qual seria a página, só para saber? Primeiro, na página 55, a partir da 558, não, pode começar na página 555, que ele traz aqui a cópia do cheque que foi pago, o recibo, o razão analítico, e depois ele apresenta umas planilhas aí da Jorlaine, né, que aí ele coloca em previdência privada 6%, depois tem da Kátia, uma parte, Márcia Machado e Ana Lúcia Gomes. É o que tem. Mas, hein, Mário, não é esse relatório... Eu entendi que o relatório era o relatório da fiscalização, que tem o anexo 1, que começa na página 165. Não, mas aquilo ali, aquilo ali são os pagamentos todos. O anexo 1, para mim, são pagamentos de previdência para todo mundo. Tá. Acho que deve pegar uma vista de mesa, tá? Para definir qual relatório. Acho que era bom. Foi qual o 65? Fica a vista de mesa para esse item, o 113, né? Porque, na verdade, 113, tipo assim, a fiscalização, ela apontou uma amostragem e disse, como ela está tirando tudo, é mais um motivo, mas se a gente vai manter e no resto, porque a gente tem que apontar claramente quais são os motivos, porque se era uma amostragem lá, só de reforço, mas a gente, na verdade, me parece que eles não fizeram escrutínio assim, né?
detalhados de todos os empregados e viram quais os depositados. Me parece que eles devem ter feito uma amostragem. Tipo assim, além disso, além de eles estarem tendo planos diferenciados, ainda estão depositando na conta. Então, e esses caras provam. Então, a gente vai poder tirar e vai poder manter só em relação a esses empregados que estão mantidos, né? É mais ou menos isso. Então, assim, eu confesso que, a princípio, eu pensei que ia manter as competências todas do relatório aqui, esse relatório fiscal, porque quando o contribuinte fala que estão no relatório, então ele está concordando com o anexo do relatório que traz as competências. De fato, aí você pode pensar, mas ali tem mais coisas, né? O anexo, né? O anexo. Eu pensei que era o anexo, começa na página 100 e pouco, aí ia manter, que ele está por competência, né? Então a gente iria... Aí você está falando que ele está só mostrando que é a contribuição do segurado, tá vendo? O valor da previdência e o valor que foi cobrado do segurado. Eu acho que aquele outro lá que ele está... Você viu que o título da coluna é diferente, lá na 565, mais ou menos, ele fala valor pago, depositado, alguma coisa assim. Tá. Mas tudo bem, vamos fazer isso. A gente retorna 1h15, vamos fazer pausa agora para o almoço. Acho que dá tempo, assim, é importante definir, independentemente até do que o contribuinte está colocando, eu acho que é importante definir primeiro aonde no relatório fiscal estão conseguindo a situação, tá? Porque é isso que a gente está tirando. Aí, até independentemente, aquela colocação do contribuinte pode ser interpretada de uma maneira ou de outra, eu acho que também não dá para... Talvez ele tenha redigido mal e dado a entender que era tudo, mas, na verdade, ali a gente está tratando aqui especificamente do que foi depositado na conta. É isso que a gente quer manter, né? Porque isso aí não dá. Então, a gente tem que ver o relatório fiscal, o que a fiscal só apontou. Tá. E a gente... Posso complementar, presidente? É porque eu acho que quando ele fala do relatório, é o relatório fiscal mesmo, aquele relatório lá de 4 páginas. E essa questão da perícia, só também colocando, na minha opinião, se ele quisesse, ele deveria ter trazido já a planilha com a relação, não mandar fazer perícia. Era obrigação dele, pessoal, esses aqui eu concordo. E ele apontava, se ele não apontou, não nos cabe uma perícia para isso. Era dever dele já instruir o recurso, né, e a impugnação com essa lista daqueles que eles consideram que foram pagamentos em dinheiro somente, não pedir para fazer perícia, que ele está pedindo que nós façamos prova a favor dele lá. Por isso que eu acho que perícia não é o caso. Obrigado. Então, posso até acrescentar isso aí que você falou, Mário, mas diante do que você está falando, então, como é o relatório fiscal, esse anexo das folhas 100 e poucos é o anexo do relatório fiscal, né? Então, como ele não trouxe, a gente nessa linha aí mantém. Não. O relatório tem vários anexos. Eu acho que é o da 565. É onde ele justamente o que ele cita no relatório das 4 páginas, ele fala a título exemplificativo. Aí ele põe o recibo. Mas aí, nesse caso... Coloca o lançamento contábil e relaciona os valores pagos. Eu acho porque nesse caso aí, para a gente afastar, ia estar afastando só 4 contribuintes. Seria só desse, se for considerar a amostragem também. Eu acho que também... Eu vou achar direitinho para que ele indique, né? O auditor indique. O auditor tem o ônus também de comprovar que está em desconformidade. Ele faz uma amostragem ali, mas esse caso especificamente, né? É porque ele não fez isso porque ele tinha outros motivos. Aí nessa vez, não, isso aqui foi só um reforço argumentativo, essa questão para o fiscal, honestamente, né? É mais um motivo para eu gozar. Mas, aqui, na verdade, o fato é que, em relação a só alguns contribuintes, está aprovado o pagamento na conta. Eu particularmente, acho que só dá para excluir. Os contribuintes que está aprovado, os 4. Vamos ver com calma isso aí. É meio-dia e 20, tá? Então, vamos achar para poder indicar quais seriam. Pode pensar nisso aí. Você pode fazer referência às folhas, assim, no dispositivo, isso é o de menos, tá? É importante a gente identificar o que tem no relatório. Vou pedir, então, para pausar a gravação, tá, gente? A gente poder tornar depois do almoço.